Bem-vindos ao Falando ao Coração. Eu sou o pastor Cosmo Silva, estou aqui na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Nós queremos, nesse dia, compartilhar com vocês uma reflexão a respeito das Escrituras. Nesses últimos meses, nós temos ouvido que as pessoas falam muito que a Bíblia precisa ser atualizada. A Bíblia precisa entrar num contexto do mundo, para que o mundo aceite os princípios da Bíblia. Ou seja, a Bíblia é muito radical, a Bíblia é muito forte nas suas doutrinas e mandamentos. Ela precisa entrar num contexto do século XXI para que as pessoas não precisem ter alguma mudança radical para se converterem, para abraçarem a fé e aceitarem os princípios do Senhor Jesus. Isso é extremamente preocupante. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Os 66 livros, todos são inspirados. Deus soprou nos escritores sagrados aquilo que Deus queria que ficasse escrito. Então, bem-vindos ao Falando ao Coração. Nesse dia, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 19, do versículo 7 até o versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é perfeito e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Interessante nós entendemos esse salmo na perspectiva de que a Bíblia ela é excelente. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Nosso sucesso ou fracasso na vida cristã depende, primeiramente, da nossa relação com Deus. E essa relação, ela só é válida mediante a palavra de Deus. Eu preciso internalizar na minha mente conhecimento bíblico. Eu preciso conhecer esse Deus e eu conheço através das Escrituras. Jesus, ele anunciou a fórmula do sucesso pessoal quando ele disse em João 13:17, ele disse assim: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Eu posso conhecer a Bíblia, eu posso ter um monte de conhecimento teológico na minha cabeça. Posso conhecer grego, hebraico, aramaico, posso conhecer latim, posso conhecer a Bíblia de ponta a ponta. Mas esse conhecimento teológico, ele precisa fazer parte da minha vida cristã. A minha vida precisa ser transformada pelo Evangelho. Se o Evangelho não transformou a minha vida, é porque eu ainda não sou convertido. Este Salmo 19, oferece para nós um testemunho inabalável do próprio Deus sobre o quê? Sobre a suficiência das Escrituras para cada situação da vida da pessoa. Eu não preciso de acréscimo. Eu não preciso de auxiliar ou auxílios para que a Bíblia possa transformar o ser humano. A Bíblia é capaz de transformar o homem vil no homem de bem, tirar as pessoas das drogas, da sarjeta, da lama do pecado. Eu sou prova disso. Se eu estou falando aos amados nesse dia,
porque um dia a Bíblia transformou e continua transformando o meu coração. Primeira coisa que nós queremos entender aqui é o valor da perfeita palavra de Deus. No versículo 7, o salmista diz: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. As duas palavras de destaque nesse versículo é a palavra perfeita e restaura. Diz, a lei do Senhor é perfeita. Quando ele fala aqui de lei, eu acredito que o salmista, como não tinha a Bíblia ainda formada, completa, ele faz referência à Torá, ao Pentateuco. E o que é a Torá, o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, ele faz referência aos 5 livros, aos 5 primeiros livros da palavra de Deus, de Gênesis a Deuteronômio. As Escrituras são a total revelação de Deus para a nossa instrução, credo, caráter e conduta. Quando ela fala que perfeita aqui, está dizendo que ela é completa. Ela é totalmente completa. É o único fundamento sobre o qual uma pessoa pode confiar. Se há algo nesse planeta que você deve confiar, essa confiança é certamente, sem sombra de dúvida, nas Sagradas Escrituras. É a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, por isso que ela é perfeita. A Escritura é tão poderosa que pode converter e transformar a pessoa por completo ou completa. Existem muitos órgãos, como os alcoólicos anônimos, que ajudam na recuperação de pessoas alcoolizadas, outros grupos, pessoas com drogas, pessoas que é viciada em sexo, e etc, e etc, e etc. Mas de forma completa, que muda o corpo, a alma e o espírito. Esse instrumento nós chamamos de palavra de Deus. Quantos traficantes do PCC, de outras facções, foram transformados, modificados ao ler a palavra de Deus. Então a Bíblia, ela é o quê? Diz a Bíblia, ela é perfeita para todos nós. Muito mais também, diz para nós no versículo 7, que o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Versículo 7. Quando a Bíblia fala aqui de testemunho, fala das Escrituras como o quê? Como um depoimento divino. A Bíblia é o coração de Deus falando a nós. Por isso que fala de testemunho. Deus, ele quer falar com a humanidade através do quê? Das Escrituras. Mostra que ele é o que requer de nós. Diz assim, nós queremos, falando da Trindade, a Trindade quer que a gente viva dessa forma. Então a Bíblia, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos corrige e ela nos educa, Paulo escrevendo ao jovem Timóteo. Também a Bíblia, ela é fiel. Por que fiel? Porque é irremovível, inabalável, inconfundível, seguro e digno de confiança. Por isso que a Bíblia, ela é fiel. Ela não tem argumentos ou princípios que não saíram do coração e da mente de Deus. Por isso que é fiel. Ele provê um fundamento sobre o qual podemos construir nossa vida e destino. Se você quer confiar o que vai acontecer com você daqui a 100 anos, pode ter certeza absoluta. Coloque o seu coração, coloque a sua confiança nas Escrituras Sagradas. A Bíblia é fiel. E ela diz para você e para mim, onde eu estarei daqui a 100 anos. Se eu entregar o meu coração a Cristo, daqui a 100 anos eu estarei no céu, eu estarei com o Senhor na eternidade, eu estarei gozando, andando em ruas de ouro, com Deus, com meu Pai, com meu papai. Mas se eu rejeitar o plano de salvação, a Bíblia fiel diz que eu passarei a eternidade nas profundezas do inferno. A Bíblia diz em Apocalipse 21:8 que aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros,
A parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo, a saber, a segunda morte, é a morte espiritual. Não aniquilamento, mas sofrimento eterno. Por isso que a Bíblia, ela é o quê? Fiel. Diz muito mais, versículo 7, ela dá sabedoria. O sábio aqui, nesse texto, não é alguém que meramente conhece um fato, alguém que tem um doutorado, que tem um PhD, alguém que conhece tudo. Então, sábio aqui na Bíblia, nesse contexto, não é isso, mas alguém que é habilidoso no viver santo. Sábio é a pessoa que tem uma vida de santidade. É aquela pessoa que tem uma vida parecida com a vida de Cristo Jesus. Tem uma vida diferenciada, repito, tem uma vida íntegra, assim como José, assim como Daniel, assim como Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens e mulheres de Deus bíblicos, e tanto era cristã como era pós-cristã, que viveram vidas santas e que agradaram a Deus. Isso é a palavra sábio aqui. Ele se submete às escrituras e sabe aplicá-las às suas circunstâncias. Isso é uma pessoa sábia. Ele conhece a Bíblia e ele é capaz de aplicar esses princípios na sua vida prática, na sua vida pessoal, em todas as áreas da sua própria vida. Versículo 8, o salmista continua mostrando para nós o valor da excelência, palavra de Deus. Ele diz: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. A segunda coisa que a Bíblia nos diz, que esses preceitos, eles são retos, os preceitos bíblicos, e esses preceitos, eles alegram o meu e o seu coração. Retos significa que dão certo. Pode confiar de que todo o princípio da Bíblia deu certo, dá certo e dará certo. Todas as profecias bíblicas que têm fundamento bíblico, elas se cumpriram no tempo certo. E todas as outras irão se cumprir, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mostra um caminho verdadeiro nesse intrigante labirinto da nossa vida. O mundo, as pessoas vivem nesse grande labirinto, nesse emaranhado de coisas. As pessoas não sabem para onde vão, para a direita, para a esquerda, se voltam, se vai para frente. O mundo está perturbado. A Bíblia, ela tem princípios retos, capaz de conduzir você para viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida com base em João 10:10. Eu vim para que tenham vida e uma vida em abundância. Você tem essa vida abundante. A Bíblia, ela foi escrita com esse objetivo. E diz muito mais. Não apenas reto, mas alegram o coração. A Bíblia alegra o nosso coração. As Escrituras nos trazem a alegria e o consolo completos quando estamos deprimidos, ansiosos e temerosos. Por experiência própria. Quantos momentos da minha própria vida, antes de entrar no desespero, a Bíblia, ela se fez presente na minha vida particular. Eu tenho encontrado nesse livro o consolo para minha caminhada cristã, até eu me apresentar diante do Senhor. Pode ter certeza, as pessoas que tiraram suas próprias vidas é porque elas não encontraram consolo nem na Bíblia, nem no Senhor. Todo cristão que passa por uma depressão, ou qualquer pessoa, quando ela começa a ler a Bíblia, ela encontra um bálsamo, um refrigério tremendo. O salmista disse: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Eu lhe desafio nessa tarde a você fazer uma boa dieta de Bíblia. Faça uma boa dieta de Bíblia. Conheça as Escrituras, conheça Deus não a partir do prisma da igreja. Conheça Deus a partir das Escrituras sagradas. Deus está nessas páginas, na Bíblia Sagrada. Alegra o coração, traz consolo, traz
amparo. O versículo 8 ele continua: o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Quando a Bíblia fala de mandamento, não está dizendo que a Bíblia é algo opcional. Que a Bíblia ela tem princípios relativos. Não creio nisso. Eu creio que todo princípio bíblico ele é absoluto. A Bíblia não é um livro de sugestões, como se fosse um livro de receita. Você vai ali e busca. Não. A Bíblia é mandamento de Deus para nós. Suas ordens divinas possuem o quê? Autoridade. Eu estou falando da Bíblia. Eu não estou falando de um livro de comentário do grego ou do hebraico, ou nada disso. Eu estou falando da infalível palavra de Deus. A Bíblia é isso. Suas ordens são têm autoridade para todos nós. Aqueles que tratam essas ordens com leviandade se colocam em perigo eterno. Quantas pessoas duvidam da Bíblia? Acham que a Bíblia é apenas um livro que alguém escreveu de sugestões, mas não, a Bíblia são os mandamentos de Deus para nós. É importante isso. E diz o versículo 8, essa Bíblia ela é pura, ou seja, clara ou claro. As Escrituras, por causa de sua absoluta clareza, trazem entendimento onde há ignorância, luz onde há escuridão moral e espiritual. Quantas tribos indígenas, quantos povos foram transformados somente pela palavra de Deus. E diz muito mais, ela ilumina os olhos, ela dá o quê? Discernimento. Amanhã nós veremos, do versículo 9 e versículo 10, sobre a excelência palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e aplique essas verdades. E vamos confiar na suficiência, na completa palavra do Senhor. Que Deus possa falar ao seu coração nessa tarde, não mediante as minhas palavras, mas mediante a palavra de Deus. Fique na paz, fique na graça, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.